Gente, seguinte, caminhos para desconstruir a cultura de violência no país, no Brasil. Olha só, presta atenção. Caminhos. Quando a gente tem a palavra caminhos, a gente tem também a palavra alternativas, soluções, ok? Então você tem que se ater a essa palavra-chave para desconstruir, para desfazer, para desenrolar o carretel, certo? Para desemaranhar a cultura de violência no país, tá bom? Isso é um tema bem abrangente. Primeira coisa que a gente tem que entender, nós temos uma cultura extremamente violenta, que está entranhada em nós. Isso vem, ó, desde de 1500. Como diz minha amiga Sefra Cavalcante, o último ano tranquilo que a gente teve aqui no Brasil foi 1499. Depois disso o negócio começou a desandar. O angu encheu de caroço, ok? Mas a gente tem que aprender primeiro a desconstruir a cultura, certo? Nossas ações, nossos hábitos, nosso modo de pensar, de ver o próximo, nossa cultura de intolerância, nosso modo de ver o próximo. Então, isso tem que ser desconstruído para que a gente possa construir uma nova cultura. Ou seja, uma cultura de paz. Que isso aí é o ideal. Que a gente ensine isso nas escolas, nas famílias, que isso seja pregado a todas as nações. Tá bom? Primeiramente no Brasil. Eu já ia apertar aqui no computador. Olha só. Então, gente, olha só que interessante, mas que negativamente interessante isso, essa constatação. Foi com base na razão, no seu poder de raciocinar, no seu poder de planejar, olha só, baseado na razão, que o homem gerou em pleno século XX, 2 séculos depois do iluminismo, 2 grandes guerras mundiais, várias guerras bilaterais, a tragédia de Auschwitz, que é a nazista, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, as guerras do Iraque e do Afeganistão, os conflitos no mundo árabe e etc. Então, isso é o homem civilizado. Isso é o homem baseado na razão. Então, o homem, 2 séculos após o iluminismo, aquela época em que o homem era guiado, passou a ser guiado pela razão, né? Pela lógica, pelo discernimento. Então, 2 séculos após isso, o homem passou a desenvolver, né, gerar guerras como forma, como estratégia, sei lá, de buscar até a paz, né, que dizem isso, né? Não, para se conquistar a paz é preciso guerra. Então, gente, baseado na razão. Então, não era melhor a gente ser guiado pelo instinto? Não era muito mais divertido naquela época, não era não? Diga aí, Fia! Fia entrou, gente. Qual foi, Fia, o último ano aí que a gente teve de paz, hein? Foi 1499, né, Fia? Fia é a autora dessa máxima aí. Olha aí. E o ser humano é o único ser na Terra que pratica tortura por prazer. Olha só o que a gente carrega. Olha a característica, a idiosincrasia que a gente carrega. O ser humano é o único ser na Terra que pratica tortura por prazer, né? O Brasil é o 6º país no mundo em termos de homicídio. E aqui geramos por ano cerca de 60 mil mortes intencionais. Gente, é muita gente. Eu não fiz os cálculos, tá certo? Mas se a gente dividir por 12, dá o quê? 5 mil por mês? 5 mil por mês. Essa cifra é disso aí não, viu? Olha, 5 mil por mês. Então, são dados que a gente tem que memorizar, seja para mudar esse quadro, seja para colocar na redação, porque a gente precisa desses dados, tá bom? Então, nós somos o único animal, o único ser na Terra que pratica tortura por prazer. O Brasil, 6º país do mundo em termos de homicídio, e a nossa economia estava em 6º, mas também caiu. E também nós temos 60 mil mortes intencionais, ou seja, homicídios por ano. Vamos para frente. Cada dado, né, gente? E olha só, teve uma pesquisa, gente, isso aí é bom vocês anotarem, viu? Olha, uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que depois você pode retomar como FBSP, em conjunto com Datafolha. Olha o que essa pesquisa constatou. O medo da violência é uma das principais razões para que o brasileiro tenha propensão a posições autoritárias. Então, é o nosso medo de um estado de violência, de atos de violência,
que faz com que a gente tenha propensões a posições autoritárias, a atitudes de intolerância, a, sei lá, hábitos de perseguição ao próximo, de desconfiança. Então, é o medo desse quadro de insegurança. Então, assim, vocês sentem hoje em dia esse medo assim, de que algo vai acontecer, de uma catástrofe iminente? Vocês se sentem nisso? Principalmente as mulheres, vocês se sentem nessa iminência de que vão ser, sei lá, atacadas, ou vão sofrer algum tipo de assalto, ou que vão sofrer alguma coisa? Vocês acham que a atualidade passa essa impressão para vocês? É porque tem um delay, né? Eu fico assim, meu Deus, será que eles não entenderam a pergunta? Eu vou... Porque tem um delayzinho, né? Tomando aqui meu café. Sim, né? Sim. Com certeza. Meu calcanhar bate na bunda às vezes. Infelizmente. Mas vocês acham que isso justifica? Isso justificaria atos de intolerância, posições autoritárias, sabe, medidas preventivas que beneficiem um grupo e que oprimam outros grupos? A chave entre os dedos, né? Para fazer aquele soco inglês, fazer aquele soco inglês. Já fiz muito isso. Vocês acham que justifica? Eu não paro quieta, é só bebendo café ou água. Eu vou indo pra frente porque tem um delayzinho, tá certo? Olha só. Fazendo soco inglês com chave. Olha só, galera. Segundo a pesquisa, agora isso aqui é o que faz a gente ter medo, de fato, sabe? É o que entristece, de fato. Segundo a pesquisa, as pessoas mais propensas ao autoritarismo são as mais pobres, com menos escolaridade e moradores da região nordeste do país. Vou repetir. Segundo a pesquisa, as pessoas mais propensas ao autoritarismo são as mais pobres, com menos escolaridade e moradores da região nordeste do país. E aí, quando eu li isso sobre essa pesquisa, eu só me lembrei de uma máxima, de um grande pensador brasileiro, que por muitos, de maneira ignorante, é demonizado. Eu coloquei só a frase. Eu não coloquei o autor, mas ele diz o seguinte: quando a educação não é libertadora, o oprimido deseja ser o opressor. Quando a educação não é libertadora, o oprimido deseja ser o opressor. Quem diz isso, gente? Porque o pobre, ele está mais propenso ao autoritarismo. O pobre, geralmente, é a pessoa que mais sofre com a violência. O pobre é a pessoa que menos tem retorno social, retorno do Estado. Por que ele está mais propenso a ter essas atitudes violentas? A pessoa que menos tem escolaridade. O mestre dos mestres. E aí? Paulo Freire, muito bem, Adriana. Muito bem, Larissa. O grande pensador, pedagogo. Paulo. Paulo Freire, gente. Gente, quando você não recebe uma educação que te liberte dos grilhões da ignorância, que não te ensine só a ler Eva viu a uva, né? Mas sim também que te ensine a ver quem plantou a uva, quem colheu a uva, como é o processo de plantação, de colheita, quem lucrou com essa uva. Se você não entender isso, se você não se libertar para empatia, para entender o lugar do próximo, seu lugar de escuta, o lugar de fala do próximo, você vai querer estar no lugar do opressor. Para quê? Para se vingar,
Porque você não aprendeu, você não recebeu uma educação que edifica um ser humano. A Camila perguntou de onde foi a pesquisa para eu colocar como fonte, por favor. A pesquisa, Camila, deixa eu só ver aqui, ó. Tá aqui. Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em conjunto com o Datafolha, meu amor. Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em conjunto com o Datafolha. Certo? Prontinho. Olha só. Então é isso que acontece. Quando a educação não é libertadora, o oprimido deseja ser o opressor. Isso acontece com muitas pessoas, gente, que recebem uma educação que Paulo Freire também chama de educação bancária. O ex-ministro, Séfora veio aqui outro dia, que nós somos vizinhas de fundo, viu, gente? Não é que a Séfora anda bandulando no meio da rua, nem eu não. Mas ela estava falando justamente sobre isso, os antecessores do Weintraub, né? A Socorro também me falou que os antecessores de Weintraub eram incríveis, né? Ele até recebeu uma educação interessante, o Weintraub, do pai, né? Mas eu não sei o que aconteceu com aquele homem se desviou, né? Mas não é mais Weintraub, é Weintraub, né? Vai, né? Que vem alguém, fora o interino, que vem alguém melhor, né? Então, gente, você precisa receber uma educação que edifique. Tanto que a gente vai falar hoje sobre uma nova... a chegada das habilidades socioemocionais na educação brasileira, que é muito interessante para nos libertar, para trazer essa educação realmente, de fato, libertadora. Que volte, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular para conceitos como ética, como uma educação colaborativa, certo? A pedagogia de projetos, não só aquela aula em que você fica estático recebendo informações e o professor provendo. Tipo a vaca leiteira, o professor dando leite, dando leite, dando leite, você recebendo leite, recebendo leite. Não é verdade? Então vamos para frente. Olha só, outro destaque interessante é que as pessoas mais ricas, que ganham mais de 10 salários mínimos, são aquelas que proporcionalmente mais rejeitam a ideia de ampliação dos direitos humanos e civis. Eu estou falando, gente, dos direitos das minorias, população LGBT, mulheres, negros, indígenas, certo? Então, as pessoas mais ricas, as que ganham mais de 10 salários mínimos, são aquelas proporcionalmente que mais rejeitam, que são mais avessas à ideia de ampliação desses direitos. Vocês viram que o Weintraub, antes de sair, né, antes de sair realmente da cadeira de ministro, ele assinou lá uma portaria que acabava com as cotas nas pós-graduação para pessoas com deficiência, para negros, para índios. Então, essa foi a última canetada dele, né? Então, olha só, gente, as pessoas que mais ganham, que mais têm acesso, né, a esse tipo tem mais poder aquisitivo, são as que menos estão propensas a entender o lugar do próximo, a entender o discurso do próximo, a ter empatia. Então, assim, que país é esse? Né? Que país é esse que o poder aquisitivo está nas mãos das pessoas mais ignorantes? E que as pessoas mais ignorantes, ou seja, as que têm menos acesso à educação, são as que mais compram os discursos autoritários, são as que tendem a ser mais intolerantes, certo? São as que estão batendo continência para os seus algozes. Quando eu vejo, por exemplo, a Revolução dos Bichos, muito bem, sensacional, George Orwell, né? Inclusive, a nossa última aula aqui, próxima segunda-feira, vai ser só sobre distopias. Distopias. Vai ter o Conto da Aia, vai ter Revolução dos Bichos, vai ter Admirável Mundo Novo, vai ter 1984, vai ter Fahrenheit 451, vai ter uma... Sai daqui tudo louco, bicho. Vai ter café na veia aqui. Vai ser loucura. Você me notou, Séfora? Séfora anota tudo. Séfora é o olho que tudo vê. 1984 foi baseado nela. Então, olha, vamos continuando aí. Então, olha só, uma coisa tem que ser revista aí. Se quem concentra a maior renda está com esse olhar tão desumano, tá bom da gente diluir um pouquinho essa renda, né? Anota essa expressão aí, ó, política redistributiva. Anota aí, ó, política redistributiva. Quando a gente bota ali a mão, o cara bota a mão ali no bolso que tem um escorpião dentro, a gente mexe com esse país, viu? Políticas redistributivas. Eita, de Cuiabá, olha aí, de longe, viu, Séfora? Olha aí. E olha só o que acontece aqui no Brasil. O Brasil, em Cuiabá, em todo canto, olha aí, né? Não, Cris?
O ideal de justiça é substituído pela ideia de vendetta, vingança e revanche contra todos aqueles que, em tese, são vistos como responsáveis pelo atual quadro de insegurança e criminalidade que o país vive. Vou repetir. O ideal de justiça é substituído pela ideia de vendetta e revanche contra todos aqueles que, em tese, são vistos como responsáveis pelo atual quadro de insegurança e criminalidade que o país vive. E quem é o responsável? De acordo com essas pessoas que estão tão revoltadas com esse quadro de insegurança, os responsáveis não são aquelas pessoas que financiam, que são mantenedoras, que são fomentadoras do quadro de insegurança. Não são aqueles que estão com um colarinho branco. São simplesmente os meninos negros da periferia. São aqueles que estão na moto Trax ali, de 50 cilindradas. Que batem carteira, certo? Que andam abandonando aqui a bundinha, que houve grafite. Para eles, essas pessoas são odiadas. São as pessoas que estão em Alcaçuz. São as pessoas que fazem pequenos... São os ladrões de galinha. Certo? Então, são essas pessoas que são donas da revolta, são razão da revolta da grande maioria da população brasileira. Porque aqui a gente não quer justiça, aqui a gente quer vingança. E a gente quer espetacularizar essa vingança, tanto que surgiu uma onda de justiçamento. Não é verdade? O que a gente faz com essas pessoas? A gente quer... E hoje em dia não é nem justiçamento, é cancelamento. A gente quer cancelar essas pessoas. A gente quer um linchamento. Se possível virtual, que a gente se expõe menos. A gente pode dizer o que quiser e não revela a nossa identidade. Né? Então, olha, o medo da violência é o maior motor para posições polarizadas, porque a sociedade brasileira vive, na média, amedrontada. E isso abre um precedente para discursos como a necropolítica de Achille Mbembe. A gente já falou isso em outra live. Isso abre um precedente. Então, geralmente, isso aí, as distopias entram muito lindamente aí. Porque uma das características distópicas, né, é justamente isso, a chegada de um... É até essa característica messiânica. Vai chegar um cara, né, que vai solucionar os problemas. Mas para isso você vai ter que vender sua alma para o diabo. Você vai ter que entregar tudo isso. Você vai entregar sua liberdade. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida. Se é você que está nessa prisão. E aí as pessoas muitas vezes trocam tudo isso. Elas não querem saber. Se eu estou na prisão, eu estou seguro. Eu não importo com minha liberdade, contanto que eu esteja seguro. Exatamente, Cris. O clipe do Rap Minha Alma. Olha aí. Caraca, que simbiose danada, olha aí. Então, é isso que acontece. É justamente o que acontece. O medo da violência justifica esses atos. Só que nós nos tornamos seres instintivos demais, animalescos demais. E aí o homem civilizado, cadê? Cadê o homem civilizado? Mas aí... O que está acontecendo recentemente, né, com muita frequência mesmo? O lance do benefício, né? O benefício aí dos R$600. Uma coisa que eu vi recentemente é aquela história. Eu tenho direito. É legal. Mas é moral? Você está na legalidade, beleza, você se enquadra em tudo. Mas você está na moralidade? Você realmente... Durante esse tempo, foi a pandemia que te causou a necessidade desse auxílio, né? Então, o brasileiro, ele adora criar brechas, é porque nos falta referencial. Nós somos um povo muito mestiço, mas mestiço em todos os sentidos. Não só em termos de etnia, mas também em termos de valores. Porque o que o morador do Sudeste faz não cria polêmicas dependendo do tamanho da ação, mas qualquer coisa vira forma de graça quando se fala em cultura do Nordeste, ou até mesmo a forma de falar. É porque a gente assume muito esse lance a gente sai dos problemas de uma forma mais despojada, mas quando se fala hoje em Nordeste de forma pejorativa, ainda existe muito isso, só que eu vejo isso de uma forma muito mais combativa. A reação é muito mais combativa hoje, sabe, Vitor? Eu vejo isso sendo muito mais combatido. Até por pessoas do Sudeste. Tanto que quando acontece algo na política, é culpa do Nordeste. O pessoal vem aquele rojão, né? Aquele rojão de informações. E assim, dizem que a gente fala cantando,
Dizem que a gente fala de forma errada, mas, cara, quando você vai ver, quando você vai pra lógica mesmo, quando você vai desconstruir um discurso Ctrl-C, Ctrl-V, sem embasamento teórico, sem lógica nenhuma, sem coerência argumentativa, você só vai mostrar para as pessoas quem construiu esse país, né? Quem formou a literatura, forjou a literatura brasileira, a música popular brasileira, sabe? A cultura popular brasileira. E sempre tem um nordestino enfincado no meio ali. Sempre. Sempre. A gente se mete no meio de tudo. É isso, vamos levar para sempre com orgulho. Exatamente. E assim, é o que a gente fala, é nosso país Nordeste, a gente acaba assim, se a gente se separar, a gente traz até Cris para cá, né? Canção infantil, do MC César fala muito bem dessa diferença. A gente tem essa particularidade, mas a gente está desconstruindo muito isso. Tanto que o Nordeste ele vem se destacando em processos seletivos. Quando a gente fala, por exemplo, de Ceará, outro dia eu estava assistindo as Olimpíadas, cara, aqueles esportes de inverno. Tinha um cara patinando, meu amigo, coisa mais linda da França, né? O cara dando umas piruetas, uns mortal pra trás. Quando eu fui ver o cara, o louco tô falando, na verdade, o François nasceu como Francisco, não sei o quê. Ele nasceu em Sobral, no Ceará. Eu, como? Até nos esportes gelados, menino, a gente tá, pelo amor de Deus. Então, assim, tá em todo canto. A gente tá em todo canto. E assim, mas pra provar que a gente é tão humilde que a gente não faz nem questão, meu amigo. A gente divide esse país com todo mundo. Se a gente for ver José de Alencar, se a gente for ver toda a galera, cara, do Nordeste, se a gente for ver por Raul Seixas, se você for olhar os Novos Baianos, é só você ver. Se a gente for pesar, a gente contribuiu para a construção desse país. E não adianta não. Esse lance de preconceito regional, a gente está completamente desconstruído. A gente assume o nosso sotaque é a coisa mais linda. E assim, não adianta. As pessoas pensam que o Nordeste às vezes é um bloco, só que a gente não entende muitas vezes. O pessoal de Alagoas fala, que o pessoal da Paraíba fala. Então assim, é completamente diferente. Não é verdade? Diana chora, né? Estados Unidos dos sensatos. Então, galera, mas que se a gente, por exemplo, se unisse de fato, ia dar muito certo, cara. A gente ia pra frente demais, meu. Tu é doido. E aí, olha só. Quando a gente disse na apresentada nordestina é de tudo um foco, com certeza. A gente não nasce, a gente estreia, né? A gente estreia. Tu é doido, mano. Tu é doido. Ó. E quando a gente vai entender, galera, as causas e também os grandes equívocos em relação ao quadro de violência, a nossa cultura de violência. Uma coisa que é muito interessante, sempre as pessoas costumam muito utilizar casos, as exceções. Cara, pobreza não é desculpa para bandidagem, não, porque eu vi uma vez na capa da revista Veja um rapaz que passou no processo seletivo, em primeiro lugar, a mãe dele pegava livro do lixo e ele estudava com a luz de um poste todo dia até 3 horas da manhã. E ele passou. Aí eu, quem mais você conhece? Além desse único menino. Em que ano foi isso? Porque muitas pessoas que não têm, por exemplo, memória discursiva, repertório sociocultural, moral, envergadura moral para argumentar, usa o discurso da exceção. Mas ela só tem esse. E quando é verdade? Quando não é verdade, quando é fake news é pior, né? Mas eles se agarram à exceção. Só que a gente não tem que se agarrar à exceção. Isso tem que entrar pro percentual. Isso tem que entrar pro caldo grosso. Esse menino, ele tem que estar todo dia numa capa. Ó, mais um menino que é filho de uma catadora de material reciclado. Mais um, outro que é filho de carroceiro. Outro, e outra. Tão comum que quando acontece, vira notícia. Exatamente, Jai. Então, e o que está acontecendo? Não, porque isso não é desculpa, mas agora, durante a pandemia, o que estão falando? Se não acabar com essa quarentena, as pessoas vão começar a sentir fome e essas pessoas vão assaltar. Essas pessoas vão roubar. Ops, peraí, volta. Ctrl Z. Mas tu não disse que fome, miséria, não é desculpa para bandidagem? Você dizia isso. Como é que tu tá dizendo agora que as pessoas com fome vão pra rua porque não estão podendo trabalhar? E assim, você vai dar razão ao discurso delas, aos atos delas. E vai dizer, eu avisei. Tu tem quantos discursos? Com qual cara eu falo? Então, desigualdade social, ela abre abismos. É comum ter pobreza nos países, mas a desigualdade social é característica de países onde impera
corrupção, onde impera concentração de renda, que é o que acontece no país Brasil. Certo? Então, desigualdade social aumenta abismos sociais. Abismos sociais aumenta a violência e aumenta todas as mazelas sociais que você imaginar. Exatamente. Então, vai sim. Olha, gente, hoje a gente vai ter uma live sensacional com uma menina sensacional, dos cabelos sensacionais, que nem cabe aqui nessa tela. Maravilhosa ela. Alice Carvalho, uma atriz daqui. Ela participou de uma série sensacional também, chamada Segunda Chamada. Tá no Globoplay. Alguém assistiu? Que ela mostra, eu nunca vi, fora a escola mesmo, pública, mas eu nunca vi uma série televisiva, uma produção televisiva retratar tão fielmente uma escola pública, raiz, assim, brasileira. Nunca vi. E ela mostrou de uma forma extremamente fiel. E assim, quando se trata de educação de jovens e adultos. Escola com goteira, né? Pessoas, mães solteiras, travestis, né? Pessoas que sofrem preconceito, pessoas que sofrem todo tipo de opressão social, tentando ser alguém na vida. Uma menina que foi prostituta e que ia receber uma bolsa na escola, mas não recebe mais porque o cara que ia conceder a bolsa foi cliente dela e o cara falou que não ia dar uma bolsa para uma prostituta, sendo que ele contratou o serviço de uma prostituta. Então, assim, olha o falso moralismo reinando. Então, gente, assistam essa série se você não assistiu. Segunda Chamada. A atriz que participou dessa série vai estar hoje com a gente às 19 horas, hoje, aqui nesse mesmo canal aqui. Certo? Então, assim, é justamente isso, é desigualdade social. E é uma construção isso. Que não, o governo ele não tem o mínimo interesse em desconstruir. Cabe ao povo, né? E o povo ele não deve temer o seu governo. O governo é que deve temer o seu povo. Entendeu? É muito dinheiro concentrado na mão de poucas pessoas. Exatamente, Laísa. Exatamente. Ô, Cris linda, a má distribuição de renda, infelizmente, é base para muitas situações como violência e preconceito. Onde reside uma, reside outra. São tudo vizinho. Aí, olha só, a contraposição entre direitos humanos e lei e ordem. Cara, quando alguém vem falar que direitos humanos é direito de bandido, eu peço tanto a Jesus, Jesus não me abandona, não me tira da graça, me deixa aqui na unção, Pai. Me deixa, eu sei que o Senhor mandou amar todos, sem distinção, mas tá difícil, né? Direitos humanos, gente. Direitos humanos são garantidos a todos. Então, se ele cometer um crime, ele está errado. Se um cidadão cometer um crime, ele está errado. Mas os direitos humanos garantem a todo e qualquer cidadão, independente do ato que ele tenha cometido, aos direitos humanos. A não ser que ele tenha cometido um crime, ele tenha virado, sei lá, um ornitorrinco. Então, assim, ele vai ter os direitos, ele vai ser assistido pelos direitos dos ornitorrincos, dos marsupiais, né? Mas, enquanto ele for humano, ele vai ter que ser assistido pelos direitos humanos. E não é que aparecem os direitos humanos, direito para bandido, mas é porque quando isso acontece, quando acontece, por exemplo, dos advogados da Defensoria Pública, inclusive, há um descaso muito grande com a Defensoria Pública, que é para onde o pobre recorre quando precisa, que é inclusive uma das alternativas que você pode sugerir, certo? É o maior verba direcionada para a Defensoria Pública, certo? Para contratação de pessoal, para abertura de editais, para concursos, para esses profissionais, porque eles precisam. Então, quando acontece de um defensor público, de algum profissional dos direitos humanos e defender essas pessoas, vem o quê? A mídia sensacionalista. Aí fala, ó, tá defendendo bandido. Se fosse um pai de família, meu irmão, cala a boca, meu irmão. Eu sei que você tem direito à liberdade de expressão, mas cala a boca. Vontade de dar um pão francês, pega um pão francês, né? Então, assim, não existe essa polarização entre direitos humanos e lei e ordem. Direitos humanos está embasado, enquadrado em lei e ordem, certo? Nosso Código Penal, a nossa Lei de Execução Penal, ela está baseada em ressocialização. A gente não prende uma pessoa para puni-la, mas para ressocializá-la. Tanto que dentro de um ambiente carcerário deve haver políticas de ressocialização, de educação, para que a pessoa ela reflita sobre o que fez, se ressocialize e seja colocada de volta na sociedade. E aí, uma outra característica, uma outra causa desse quadro, né? Políticas tradicionais de repressão policial. O que acontece? A polícia geralmente, e entenda a polícia também, como uma vítima nesse caso.
A polícia está mal aparelhada, os policiais estão adoentados e adoecidos pelo quadro. São mal remunerados. E aí o que acontece? Eles chegam para repreender. É uma ação ostensiva. Se você aproximasse o policial do cidadão e não só o policial do criminoso, você veria uma relação entre policial e cidadão, de aproximação. Certo? Deixa eu ver aqui. Meu guri Chico Buarque, Horror do Cotidiano, Rapa fala dessas desigualdades. Meu guri, não tem como eu ouvir meu guri e não chorar. Quando a mãe fala que o filho trouxe para ela uma bolsa com pé de pato, com patuá, com identidade e tudo, e ela não sabe, ela não imagina que o filho rouba, né, pratica pequenos furtos, e ela fala, olha como esse menino pensa em mim, ele me deu até uma identidade. Uma mulher que nem identidade tem, gente. É uma mulher que é socialmente morta. Olha o quadro de invisibilidade social. Ouçam essa música que a Cris deu aí a dica. Meu guri, de Chico Buarque. E a mãe, então, assim, dentro da sua ignorância materna, né, de uma beleza incrível, e ela vê o seu filho morto, ela fala, olha, tá tão lindo, bem que ele disse que ia crescer na vida, tá lá sorrindo, lindo, só que ela via o seu filho estampado numa capa de jornal, morto, assassinado, certo? E que alternativas esse menino tinha? Ai, podia estudar, podia trabalhar. Tu tava lá. E a prevenção deve vir antes da punição. Exatamente. É profilaxia antes como é que fala? Do mertiolate, né? Foucault, também vem com um repertório, né, para dar na jugular da gente. Terra de gigante, dinheiro do Havaí. Eita, bichinha! A realidade do sistema prisional no Brasil é totalmente oposta do que deveria ser. Tanto que existem presídios que são comandados por facções. Basicamente todos, né, Cleibson? Basicamente todos. E é um destino, é como se fosse um MBA, né? Você entra lá, você sai de lá, cara, é uma manufatura ali, você sai assim, especializado. Você não sai melhor do que entrou. Se você não fez nada, você entra lá e sai sabendo de muita coisa. E outra coisa, você vai entrar num círculo de ausência de oportunidades absurdo, porque você está fechado. Você vai para a sociedade tentando algo melhor. Você não consegue oportunidade porque você é fechado. Você vai para o crime. Você volta para lá. Aí vai pro crime, vai tentar de novo. Cara, você não sai de lá. Por quê? A sociedade te colocou lá, te colocou nessa onda de crime, te manda pro sistema prisional, te manda de volta para a sociedade e vive te julgando. É criminoso, é vagabundo, é criminoso, é vagabundo, é criminoso, é vagabundo, é criminoso, é vagabundo. Olha, safado, podia trabalhar, podia trabalhar, podia trabalhar, podia trabalhar, podia trabalhar. Eu conheço um menino que passou no vestibular, era filho de catadora de lixo. Cadê? Né? Os 7 milhões de invisíveis que o auxílio emergencial mostrou. As pessoas sem carteira de identidade, sem CPF. Cara, quando eu vejo nesses semáforos aqui, que a gente passa, às vezes que tem que comprar alguma coisa, tem que ir numa farmácia, num supermercado, a gente vê essas pessoas. São invisíveis, mas são invisíveis também, gente, formalmente, não tem identidade. O auxílio não atingiu essas pessoas. Porque elas não são formalizadas, elas não têm um documento de identidade. Se forem mortas hoje, ninguém dá nem conta. Não existe a ressocialização do indivíduo que comete o crime. Não existe. Existe a potencialização do indivíduo que comete o crime. Mais de 40% da população carcerária, de acordo com o Infopem, né? Mais de 40% da população carcerária que existe lá, a gente está em regime que poderia ser ou provisório ou semiaberto, porque são crimes considerados de natureza, digamos, leve. Então você vê ali um cara que é, sei lá, um estelionatário, é um 71, é um cara que aplicou um golpe, trancafiado junto com um assassino, meu irmão. Não tem mais esse critério. Uma música do Racionais MCs aborda esse lado, o homem na estrada. Racionais é uma aula, né? Diário de um detento, quando você vai ouvir também, é sensacional. Então, olha só. Cara, já saí daqui, não vai pra sair, não. Ah, olha, outra coisa. Cultura de extermínio. Bandido bom é bandido ressocializado. Colocado de volta na sociedade. E não é bandido. Você não pode utilizar, inclusive, essas expressões. A não ser que, que seja para falar da família dos laranjas da Copenhague, né, Séfora?
Muitos desses jovens do sinal são presos em regime semiaberto. Cheguei agora na... Isso mesmo, Caionara, mas chegou chegando, né? Chegou chegando. Exatamente. Então, assim, o que é bandido? O que é bandido? Quando você vai falar, por exemplo, de menores de idade, gente, você não pode, inclusive, chamá-los de criminosos. Se você for fazer uma redação, certo? Você não pode chamá-los de criminosos, tá bom? De ladrões, de meliantes. Eles são jovens infratores, porque eles não cometem nem crimes, são infrações. Tanto que eles não cumprem pena, eles cumprem medidas, certo? De ressocialização. Então a gente não pode comparar uma coisa com a outra. Engraçado que eles ganham uma proporção, né? Eles ganham uma alcunha agora de adultos, mas tem tudo a ver com a circunstância que vivem, com a cor da sua pele, e a gente sabe disso, não adianta negar, né? Aí a carga tributária, isso, adolescente em conflito com a lei. Muito bem, o rei das retomadas. Diga, doutor Bento, da Paraíba! Olha só, gente, carga tributária brasileira. Eu costumo muito utilizar isso com os alunos, que a gente tem uma carga tributária chamada Belíndia, né? Apelidada de Belíndia, que é a arrecadação da Bélgica e o retorno social da Índia. Maravilhoso, né? Eu não posso dizer isso numa live, mas, cara, qual é o retorno que a gente tem pagando os impostos em dia aqui, né? Tem que pagar, porque senão vai preso. Vai fazer o quê? Carga tributária. Aqui, o que acontece aqui no Brasil? Ela separa ainda mais, aumenta ainda mais a desigualdade social. A pessoa que ganha 5 mil reais, ela é taxada da mesma forma que a pessoa que ganha 50 mil reais. Certo? Digamos que você, seu João, ganha 5 mil reais, tem 3 filhos. Doutor João tem ganha 50 mil reais, tem 3 filhos também. Vai sim, Julinha. Então, seu João ganha 5 mil, tem 3 filhos. Doutor João ganha 50 mil reais, tem 3 filhos. Beleza. O Leãozinho, né, imposto de renda, todo mês vai lá e dá uma Elza, certo? No salário, na fonte mesmo, do seu João. Diz assim, ó, seu João, vou pegar aqui, ó, 27,5% do seu salário, tá bom? Mas não se preocupe não, porque eu vou retornar isso aqui pro senhor em educação, em saúde, previdência, segurança, pro senhor e pros seus filhos, pra toda a sua família. Aí seu João, não, então tá massa. Pode pegar, 27,5%, né? Eu sempre esqueço de fazer essa conta. Alguém me diga quanto é 5 mil menos 27,5%, tá certo? E aí, o doutor João ganha 50 mil reais por mês. E aí vem o Leãozinho todo mês e fala também, ô doutor João, eu vou pegar aqui 27,5% do seu salário, certo? Que é 50 mil reais, mas eu vou dar o retorno pro senhor, não se preocupe não, viu? Educação, essas coisas, o senhor não vai precisar pagar plano de saúde, educação, segurança, nada. Fique tranquilo. Doutor João, tá tranquilo. Beleza. Aí o que acontece? Ninguém viu ainda não, né? Quanto é que fica? 27,5 dá 10 mil. É 1.300 reais, né? A menos 5 mil. 4. Vamos dizer que 1.375 reais. Valeu, Cíntia. 1.375 reais. Pronto. Então sobra 5 mil, 4 mil, 3.700, 3.600 e pouco, né? Vamos dizer que sobra 3.500. Pronto. Seu João ainda tem 3 filhos. Tem 3.500 reais. Seu João recebeu o retorno social, ele, por exemplo, tem educação de qualidade, saúde de qualidade, 3.625, valeu, Vitinho. Com 3.625 ele consegue dar lazer, educação, saúde, segurança, cultura, moradia, tudo de qualidade dos seus filhos, com 3 filhos, 3.625 reais, ele consegue? Não. Mas aí, o doutor João, ele foi taxado da mesma forma. Ele ainda está ganhando 36.250 reais. Só que ele também não recebeu nenhum retorno social. Mas ele consegue manter, por exemplo, seus filhos, os 3 filhos numa escola particular? Consegue. Ele consegue pagar plano de saúde para os filhos? Consegue. Ele consegue dar segurança para a família dele? Consegue. Alimentação? Consegue. Férias no fim do ano? Consegue. Cultura, cineminha? Consegue. Vocês estão vendo que eles taxam pessoas diferentes de formas iguais? Situações diferentes de formas iguais? Então, a carga tributária brasileira aumenta ainda mais a desigualdade social, porque ele tirou de seu João, além de não dar o retorno para seu João, porque seu João ainda teria que pagar uma
escola de qualidade para os seus filhos, um plano de saúde, porque é tudo sucateado aqui. Ele pega, ele come os 27,5% e não dá o retorno, certo? Mas o doutor João ainda consegue, porque ele ainda tem 30 e poucos mil reais no bolso. Entenderam? Então, a carga tributária brasileira, ela onera o pobre, ela afeta o rico, mas nem tanto. Então o pobre está ali lascado. O filho do seu João vai para a escola pública. O filho do seu João vai depender de SUS. O filho do seu João vai ter que se lascar para passar na Universidade Federal. Certo? Então, lembra que eu pedi para você anotar política redistributiva? A política redistributiva vai ser uma das alternativas. Segura aí quando chegar. E aí a gente tem a espetacularização midiática, ela aumenta essa cultura também de violência no Brasil. Não sei se vocês chegaram a ver uma situação em que um repórter, um apresentador desse estilo Cidade Alerta, anunciou a morte de uma menina para a mãe, ao vivo. Então, esses programas são o que atingem os maiores picos de audiência. Porque quem vê, gente, a maior, como é que eu falo, gente? A maior audiência em termos de televisão hoje em dia está voltada para a classe C, D e E. A gente assistiu uma palestra do superintendente da InterTV Cabugi. E tudo, praticamente, está sendo voltado para as classes C, D e E. Publicidade, a programação, tudo voltado. A linguagem dos apresentadores. Você pode ver o tom de informalidade, o vocabulário dos apresentadores, como mudou. Papinho e Datena são os empreendedores do crime. Exatamente. Você pode ver que toda hora que solta, isso é um bandido, isso é um vagabundo, aquele Siqueira também. É o que o povo adora, gente, o povo adora, não é verdade? Então vamos indo para frente. Tem que mais aqui? Falta de investimento de gestão na educação. Não seria eu se não botasse a educação no meio. Então, se não investir em educação, é isso que a gente vai ter. Tempo do Império Romano, Arena dos Gladiadores, exatamente. Então, assim, quando a gente a gente lê, por exemplo, Admirável Mundo Novo, a gente vê também, quando a gente vê a distopia, a gente vê o controle social, né? Em Admirável Mundo Novo, a gente vê o controle social pelo prazer. Então, a gente vê muito isso hoje em dia. A internet, a televisão, drogas, bebidas. Então, assim, a população está inerte, ela está adormecida, entorpecida pelo prazer. Então, a verdade mesmo, ela não consegue ver. Ela não consegue ver, porque existe um controle social, nós vivemos uma distopia real, não é verdade? Então, essas são uma das maiores causas, né? São inúmeras as causas da cultura de violência, mas tudo começou em 1500, porque o Brasil ele nasceu do estupro. Estupro de mulheres negras, de mulheres indígenas, certo? Essa nossa miscigenação, da qual a gente tanto se orgulha, foi forçada, foi escravização, certo? Foi uma conversão ao catolicismo forçada, perdão. Então, o Brasil ele começou sendo forjado na violência. Então, assim, quando começam a plantar aquele lance bonitinho, tal, descobrimento do Brasil, você pode já botar um veneninho, o achamento, né, do Brasil. Siqueira é o cara da vez. Cidade Alerta entrevistou uma garota que acabou de perder o pai. Olha só. Reforma do Código Penal urgente com leis mais duras para crimes como latrocínio, sequestro, homicídio, tráfico de drogas. Eu não sei se a lei mais dura... A nossa lei já é dura. O que acontece é que o nosso sistema prisional, ele não recupera. O nosso judiciário, ele ainda é falho, ele ainda é meio que jurássico, o sistema. Então, assim, nossas leis, nosso Código Penal, ele já é muito bacana, né? Ele tem uma pegada muito humana e que tem fins de recuperação, de ressocialização. Mas, por exemplo, se a gente não investir em educação, se a gente não investir em ressocialização, a gente sempre vai ver esse lance do bandido, a gente sempre vai ter essa política de extermínio, sempre vai ver o presídio como o fim da pessoa que comete o crime, sendo que aquilo ali é um lar provisório para aquela pessoa. Então, não sei se a dureza ela vai resolver o problema, mas acho que a aplicabilidade, a eficácia, a efetivação, talvez ela resolva. O último ano de paz no Brasil. Nos devolvam. É verdade. A lei é seletiva mais completa. Verdade. Exatamente.
E aí, gente, quando a gente fala em possíveis soluções, né? Polícia nos espaços públicos, ok? Aproximação com a população. Desfaz, portanto, a falsa associação entre repressão e prevenção, tá bom? Sou a favor da pena de morte, a diminuição da maioridade penal para 13 anos, sou formado em Direito há 18 anos e não tirei a carteira da OAB. Mas também não tem cara, né, para mostrar a cara aqui, meu amor. Fake não, tá bom? Tá bom. Obrigada pela sua participação. Pena de morte, tá certo. Vamos lá. Fazer o quê, né? É a liberdade de expressão, né? Mas tudo bem. Já temos leis rígidas, o problema é o modo como ela é sistematizada no país. Mas vamos orar por ele, né? Que não sei se terminou o ensino médio, mas disse que terminou o curso de Direito. Mas vamos lá. Por isso que não tirou a OAB. Mas vamos pra frente. Então, gente, olha só. Criação de espaços públicos de convivência para jovens, oportunidades educacionais, culturais e profissionais, para não formarmos mais pessoas que usam, por exemplo, o discurso da pena de morte como solução para alguma coisa, redução de maioridade penal para outra coisa, certo? A gente tem que ter coerência e inteligência para argumentar, né? Porque comentários como esse, por exemplo, provocam o quê? Congelamento de óvulos. Congelou, né? Então, é isso que a gente tem que procurar, gente. Trazer, a gente tem que ir direto na causa. Quando a gente encontra a causa, a gente encontra a solução, tá bom? E assim, com soluções profiláticas, ou seja, agindo na causa, na prevenção, a gente consegue resolver, né, essas problemáticas mais complexas. Só quero crer que seja mesmo. Não é. Isso se reproduz muito facilmente, inclusive. Aí, olha só, eu trouxe aqui uma reflexãozinha. Quem é você na fila do poço? Você é Goreng ou você é Trimagazzi? Você é aquela pessoa, por exemplo, que acredita que a educação ela pode libertar você de grilhões, né, de ignorância, de discursos rasos, né, de estratégias rasas, de crenças de que você é alguma coisa e tal, que você não é porque nenhum. Ou você é um Trimagazzi que acredita, por exemplo, na violência, na lâmina afiada, que leva a faca para o poço. Ou você acredita no poder de Dom Quixote de La Mancha? Você acredita no poder de transformação da educação? Você acredita em quê? Você acredita em soluções preguiçosas, prontas? Ou você acredita na transformação, na edificação? O Goreng, ele é um idealista, ele é um sonhador, mas ele acredita na transformação. O Trimagazzi, ele é o realista. Ele é aquele cara que não tem mais sonhos, que ele acredita no que ele já vivenciou e ele só quer sobreviver. Ele não quer mais nada. Então, quem é você na fila do poço? Goreng, Trimagazzi. Romântico ou realista? Mas não falo ao pé da letra, né? É como metáfora. Você é o idealista ou você é aquele que vive só a realidade do dia a dia, das 24 horas? Né? Então, é bom você pensar. Gostou, Fia? É bom a gente fazer uma referência, porque o cara leva um livro, o outro leva uma faca afiada. Inclusive, Sephora tem a faca, viu, gente? Olha aí. Soluções. Justiça restaurativa, gente. Olha só. Sabe o que é justiça restaurativa? Acho que eu tenho tempo ainda, ó. É uma simulação. Isso aí nas escolas. Como se fosse um júri que simula, né, um consenso, gente, um debate, em que as pessoas elas vão demonstrar seus sentimentos, suas insatisfações com a pessoa, por exemplo, que cometeu alguma coisa, algum ato contra ela. Olha só, simulação nas escolas, técnica de solução de conflito e violência que se orienta pela criatividade e sensibilidade a partir da escuta de ofensores e das vítimas. Isso pode ser trazido para a escola, em caso de importunação sistemática, ou seja, bullying, certo? Isso pode ser transmitido para a esfera mesmo do direito, tá bom? Ok. Mas que... trecho do filme Substituto fala sobre a importância da leitura. Sensacional. Samurai Plus, não é fake, não. Se quiser, te manda foto do meu diploma da faculdade. Tá bom, procura no Google, você manda pra gente, tá bom, Fernando? Taxação de grandes fortunas, gente, também, conforme previsto na Constituição Federal, acho que é artigo 148. Reverter para investimentos na educação e na ressocialização também. Temos 2 minutos aqui.
Olha só, então você vai taxar grandes fortunas como heranças, fortunas que estão paradas, tá certo? E outra coisa aqui. Que mais que eu coloquei? Habilidades socioemocionais, que está prevista agora, gente, o trabalho em cima dessas habilidades, que, segundo a BNCC, começa agora em 2020. Empatia, felicidade, autoestima, ética, paciência, autoconhecimento, confiança, responsabilidade, autonomia e criatividade. Se a gente trabalhar isso, cara, a gente vai ter muita gente com bons propósitos, com boas intenções para transformar de fato esse país. Tá bom? Então, se a gente trabalhar isso, se sua confiança tivesse sido trabalhada desde a sua infância, como você estaria hoje, nesse momento? Certo? Então, na BNCC, viu? Já está previsto todas essas habilidades. São 10. Olha só. De que lado você vai escolher, aliás? Que lado você vai escolher? Esse é mais fácil. Esse aqui, ó. Esse aqui é mais complicado, mas vale mais a pena. A vista é muito mais legal. Ok? A gente está realmente cansado disso? Lembrando que violência é todo tipo de privação, sem fundamento, sem justificativa. Se existe alguém sendo privado de educação, é violência. De saúde, é violência. Se você está sendo privado de qualquer coisa, sem justificativa e sem fundamento, isso é violência, tá bom? Então, ó, hoje eu espero vocês às 19 horas para falar com essa maravilhinda, coisa mais linda que fez essa série, segunda chamada. Prepara suas perguntas, Séfora já roubou todas as perguntas maravilhosas, não sei se restou alguma. Alice Carvalho vai estar com a gente às 19 horas hoje, viu? Gente, muito obrigada por tudo, viu? Gratidão eterna a vocês. Um cheiro na tampa do olho esquerdo de todos vocês. Eu tenho 4 segundos, mas a live vai ficar salva, tá bom? Lá no nosso YouTube também.